Fala Experts, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Cleiton Malta e hoje aqui nós temos mais duas dicas para você que quer se tornar um faixa preta no Excel. Então, são dicas especiais que se você ainda não conhece, pode ser que você esteja perdendo tempo, hein? Então vem comigo e vamos para a aula. Vamos começar a atividade aqui com preenchimento relâmpago, uma ferramenta, uma aplicação que você precisa dominar para ter muito mais agilidade no seu dia a dia. Temos dois exemplos aqui, duas bases idênticas, tudo bem? Na primeira base aqui, olha só, CNPJ de uma empresa e na segunda base o mesmo CNPJ. Mas temos dois cenários aqui que eu vou explicar a diferença dos dois. Nesse primeiro exemplo aqui, dá uma olhada. Seguinte, eu quero extrair o 19, eu quero extrair o 702 e os dois últimos dígitos do 98. Daria muito bem para extrair esse conteúdo com esquerda, Ext texto e direita, mas não é o momento dessas dicas ainda. Aqui nós vamos fazer em um processo muito mais rápido, muito mais interessante e com certeza o que você vai usar no dia a dia, ok? Vamos lá, olha só, eu quero 19, dei Enter aqui, eu quero projetar, eu quero esse raciocínio, porque quando eu joguei o 19, ele já interpretou que 19 são os dois primeiros caracteres e eu quero que ele projete esse mesmo padrão de raciocínio para as demais células. Muito bem, então você vai usar este atalho aqui, que é o Ctrl E, o preenchimento relâmpago. Ctrl E, prontinho. Eu quero agora o 702, então o 702 já interpretou, formou o raciocínio, sabe que são os três caracteres aqui, ó, na sequência, Enter, na célula de baixo, Ctrl E. E eu quero aqui na terceira coluna o 98, que também já vai entender o padrão, Ctrl E, já faz todas essas extrações sem precisar do auxílio do direita, do esquerdo, Ext texto, ok? Quero a mesma coisa no segundo cenário. Nosso segundo exemplo, eu quero a mesma coisa. E é aqui que muito usuário do Excel trava e fala que o preenchimento relâmpago não funciona no Excel dele. Mas não é que não funciona, é que nós estamos num cenário diferente agora. Fique vendo. 19, Enter. Agora aqui eu vou no Ctrl E de novo, o atalhozinho. Dá o erro. O Excel fala o seguinte, que nesse intervalo que nós estamos trabalhando, ele não conseguiu entender um padrão. Na realidade, por que isso acontece? Pelo simples fato de nós termos células mescladas. Ele não vai deixar acontecer um raciocínio, um padrão. Entenderam? Então não dá certo simplesmente estando na célula de baixo e pegando o atalho Ctrl E. O que você tem que fazer? Você tem que mostrar, você tem que limitar o raciocínio para o Excel. Olha só. Selecionei o intervalo, inclusive a célula do 19. Pronto, eu limitei o intervalo para o Excel. Agora, somente nesse intervalo, ele vai pegar um padrão e fazer um raciocínio. Agora sim, você pode entrar com um Ctrl E. E você vai ter o resultado. Na célula do lado, olha lá, mesma coisa. 702, Enter, não dá certo o Ctrl E. Você precisa selecionar o intervalo, agora sim Ctrl E. Na terceira, mesma coisa, 98, Enter, seleciona o conteúdo e o Ctrl E. Tudo bem? O Ctrl E, você viu na aula passada, é muito simples o caminho dele. Olha só, é só vir aqui ó, em dados e nós temos aqui o preenchimento relâmpago, tudo bem? Atalho Ctrl E. E agora vamos para a segunda dica. Nós temos aqui o Ext texto. O que vem a ser o Ext texto? Extração de texto no meio do texto. Se nós fôssemos extrair texto da esquerda, função esquerda, extrair texto da direita, função direita, no meio do texto, Ext texto. No nosso exemplo aqui, eu quero trazer apenas layout recepção, estrutura soldada, desenho executivo, que é o nome do projeto que eu estou realizando, ok? Mas aqui poderíamos fazer por preenchimento relâmpago. Muitos vão dizer isso, faz por preenchimento relâmpago. Não vai dar certo, porque aqui eu não tenho um padrão específico. Eu não tenho um padrão de quantidade de caracteres iguais, que nem na aula passada você viu essa atividade aqui. Eu deixei ela aberta para exemplificar para vocês. Olha só, aqui eu tenho 3 caracteres. Esta foi a atividade da aula passada. O número 1, o ponto e o espaço. Então é um padrão para as demais células, para todas as células. Então foi muito simples, você apenas copiou, colou e fez o padrão, que foi no caso o preenchimento relâmpago. Aqui funciona. Para nós tentarmos este mesmo processo para a atividade agora, não vai dar certo. Olha só, duplo clique, vou pegar aqui ó, layout recepção, Ctrl C. Vou jogar esse conteúdo aqui dentro da célula, Ctrl V, e agora, muito bem, selecionei o intervalo, Ctrl E, preenchimento relâmpago. Dá uma olhada.
nós não temos aqui sucesso na atividade. Então trouxe o SP, trouxe o 20, por quê? Ele tentou pegar um padrão da mesma quantidade de caracteres da célula de cima, deu erro. Tudo bem? Então não dá certo, não é a forma que você vai trabalhar. Legal, então vou utilizar uma função ali porque eu não tenho um padrão, é o ext-texto para nós extrairmos texto do meio. Então, entrando com a função ext-texto, você viu que eu só joguei o ext, já apareceu a função ext-texto, tecla tab para carregar a função. Muito bem. Dá uma olhada na sintaxe e acompanhe a sintaxe sempre, passo a passo. Essa dica de ferramenta ela é muito importante, então sempre lendo a dica da ferramenta. Combinado? Vamos lá então, olha só, o primeiro passo, qual é o texto que nós queremos extrair? Qual que é o texto? É aqui, ó. Esta primeira linha, layout da recepção, o código layout da recepção, certo? Este é o texto. Maravilha, ponto e vírgula. Qual é o número inicial? Nesse momento aqui, o Excel está solicitando o seguinte, viu? A partir de qual caractere que você quer iniciar? Qual é a posição do caractere? Posição quinta, posição sexta, sétima, oitava? Qual é a posição? Então aqui seria, se fôssemos fazer manualmente, seria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. A partir da 11ª na realidade, porque olha só, eu vou iniciar da letra L. A partir do 11º caractere, inicia a extração. Vamos continuar manualmente, olha só. Então aqui, ó, a partir do 11º, 11. 11º caractere, número inicial, ponto e vírgula. Quantos caracteres nós queremos extrair? Eu já contei, tá bom? Tem 17, então são 17 caracteres para extrair layout recepção. Fechei o parênteses, Enter. Muito bem. Extraiu o nome completo para mim, fiz o processo, agora eu vou endereçar, porque eu já fiz o conteúdo. Duplo clique. Não vamos ter sucesso na atividade. Por quê? Porque nós entramos com conteúdo manualmente. Eu não quero um trabalho manual, eu quero um trabalho automático, eu quero, no caso, agilizar o processo, tudo bem? Então agora você vai aprender como trabalhar com isso, Ctrl Z, com esse trabalho automaticamente. Então olha só, aqui o 11, que é o número inicial, nós não sabemos. Nós não podemos inserir um número manualmente, porque senão é 1 a 1 que você vai ter que fazer. Então aqui nós temos que utilizar uma função que conte para nós a posição correta. E aqui nós vamos entrar com a função procurar. A função procurar procura um caractere em um texto selecionado. Ok? Vamos lá. Qual é o caractere que eu quero procurar? Olha só, um padrão que nós temos entre todos os nomezinhos. Olha um padrão que nós temos aqui, ó. É o espaço. Aqui tem espaço, aqui tem espaço, aqui tem espaço, aqui tem espaço. Sempre antes do nome nós temos um espaço. Então eu tenho um padrão. Se eu tenho um padrão, é fácil de rastreá-lo. Tudo bem? Então, vejam só. Aqui então é o espaço. Então procurar, qual é o texto procurado? O espaço. Então eu coloco sempre o caractere aqui, ó, o espaço entre aspas. Então, ó, coloquei aspas, espaço, fechei aspas, ponto e vírgula. Eu vou procurar o espaço em qual texto? Neste texto aqui, que é o texto em questão, que nós estamos tentando extrair conteúdo, tudo bem? Legal. Aqui no caso eu vou procurar o espaço naquele texto. Na expressão, na sintaxe procurar, nós temos um último passo. Não preciso inserir esse número inicial, porque ele está entre colchete, é opcional que eu insira esse conteúdo. Como a contagem vai ser do começo, eu posso simplesmente aqui, ó, fechar o parênteses. Não preciso colocar o número inicial, tudo bem? Ponto e vírgula, legal. Agora, quantos caracteres nós queremos extrair? Se você colocar 17 agora, você deixa manualmente, você vai extrair apenas 17 caracteres. Então, boas práticas nesse momento aqui é colocar assim, ó, 100 caracteres. Então, o nome ali pode ter 100 caracteres que vai extrair todo o conteúdo. 1000 caracteres. Então, aqui coloca um número alto para extrair sempre todo aquele conteúdo, tudo bem? Então, eu coloquei aqui, ó, 100 tá bom, fechei o parênteses, Enter. Prontinho. Opa, o Enter não foi. Trouxe todo o conteúdo, olha só. Vim aqui, duplo clique, excelente. Opa, tem um espacinho no início. Então até esse espacinho aqui, ó, porque ele procurou o espaço no A3, contou exatamente até o espaço. Mas na realidade é uma célula depois do espaço, concorda comigo? Então olha só, fez a contagem até o espaço. Então é uma célula depois do espaço. Então você pode vir aqui, o procurar, ele fez a função dele.
procurou o espaço naquela célula. Você pode vir aqui, então vamos supor que ele encontrou o número 10. Você pede e fala assim, procurar, legal, tem 10, agora você soma mais um, para que esse espaço não venha, que eu não quero esse espaço. Olha que legal. O espaço foi, no caso, eliminado, iniciando a extração a partir do L. Agora você pode pegar esse conteúdo, endereçar para baixo e os espaços que foram extraídos vão ser eliminados. Tudo bem? Então aqui nessa aula você teve mais duas dicas importantíssimas que com certeza você vai aplicar no seu dia a dia para deixar os processos do Excel muito mais práticos. E aplique mesmo, você vai ver como isso vai agilizar o seu dia a dia no Excel. Tudo bem? E se você ainda não viu a primeira aula, faixa preta do Excel, dica 1, assista essa aula porque ela é muito importante, duas dicas especiais. E não perca essa série de aulas de dicas do Excel para você se tornar um faixa preta no Excel. E se você quer se tornar um faixa preta no Excel, não perca essa sequência de aulas, porque você vai aprender muito, vai crescer muito profissionalmente nesta ferramenta, tudo bem? E se você está chegando hoje no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa um comentário também o que você achou da aula. Se você tem uma outra forma de resolução desse conteúdo, também comente lá, é muito importante. Essa troca de informação, esse network é importantíssimo para o canal, tudo bem? Gratidão imensa por assistir essa aula até aqui e aplique esse conteúdo sempre que for solicitado, tudo bem? Fica com Deus e até a próxima aula.